Olá, bem-vindo ao nosso chat online do G1, hoje para falar sobre a Previdência Social. E para conversar sobre esse assunto, está aqui com a gente hoje uma convidada bastante especial, que é a Adriane Bramante. Ela é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Obrigada, Adriane, pela presença. Eu que agradeço, Thaís. Obrigada a vocês pelo convite. Estou à disposição. Legal. E você que tem uma pergunta sobre aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença, tudo que envolve esse universo que é a Previdência, aproveita e manda sua pergunta para a gente, porque a Adriane vai responder de uma forma bem simples para vocês. Então, para começar, Adriane, a gente está passando por uma transição, né? Isso. Na Previdência, a gente tem a regra da Fórmula 8595, que está em vigor desde o ano passado, e agora o governo anunciou que pretende fazer o que ele chama de uma reforma, né? Dá para adiantar o que vai acontecer? Na verdade, não tem nada pronto ainda. Isso causa uma insegurança enorme na população, porque cada hora se fala uma coisa, que vai ser 65 anos, outra hora é 70 anos, outra hora não é idade. Então, o que a gente tem percebido, o que a gente sabe é que, de fato, é iminente a reforma. Ela vai existir realmente, talvez ainda esse ano, mas para o final do ano ou até o ano que vem. A ideia do governo é colocar uma idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição. O Brasil é um dos únicos países que ainda não tem uma idade mínima na aposentadoria, e isso é uma coisa que não tem como se evitar, porque nós estamos sofrendo os efeitos demográficos da pirâmide demográfica, né, que há 20, 30 anos atrás ela era em forma de pirâmide, hoje está em forma de foguete, está chegando aí em forma de foguete. Então, no ano de 2024 vai acabar esse bônus demográfico em que as pessoas têm mais pessoas ativas do que inativas. Então, é preciso que haja, de fato, uma reforma, mas é preciso que haja um respeito ao direito adquirido, que haja uma criação de progressividade, que a reforma não seja feita para quem já está no mercado há muito tempo, que seja respeitado o direito adquirido. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de haver uma transição, né? De haver um pedágio, se for o caso, mas que seja respeitado as pessoas que já têm um determinado tempo de contribuição. E é isso que causa bastante insegurança nas pessoas. Legal. Então, diante disso, a gente já recebeu várias perguntas aqui, principalmente sobre essa somatória da Fórmula 8595, isso, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a pergunta do Paulo. Ele tem 56 anos e faz 35 de contribuição em abril do ano que vem. Ele quer saber se ele pode se aposentar por tempo de contribuição. Paulo, pode se aposentar por tempo de contribuição quando tiver 35 anos de tempo, porque a lei hoje exige 35 anos, mesmo que você tenha a fórmula 8595. O que é a fórmula? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, no seu caso, se eu somar os seus 56 anos com os 35 que você vai completar o ano que vem, você terá 91 pontos. Mas existe uma alternativa. Ou você espera completar os 95 pontos, ou você aposenta com 35 anos e 56 de idade e vai ter a aplicação do fator previdenciário, que com 56 anos vai te reduzir aí em torno de 30%, 28% mais ou menos o valor da sua renda. 91 pontos, com mais 2 anos, você completaria os 95 pontos. Então, é de se planejar se vale a pena você realmente dar entrada o ano que vem, ou esperar os 95 pontos, ou esperar essa reforma que está aí na iminência de sair, para ver se o seu direito não será prejudicado, né? Adriane, agora a gente tem uma pergunta aqui sobre a revisão da aposentadoria, que é muito comum, né? Sim, muito. O Everton quer saber quando ele pode pedir essa revisão e o que ele deve saber para fazer esse pedido. Everton, a revisão da aposentadoria depende de vários fatores. A lei hoje dá o prazo de 10 anos para revisar o ato de concessão da aposentadoria. Então, por exemplo, se você se aposentou e o INSS não computou um tempo de trabalho especial, que você trabalhou exposto à insalubridade, ou errou no cálculo dos seus salários de contribuição, algum erro que tenha havido na concessão do seu benefício. Essa revisão você tem 10 anos de prazo para realizar. Se você já se aposentou há mais de 10 anos,
esta revisão específica você não vai poder fazer. Mas se, por exemplo, você descobriu que tem uma empresa que você trabalhou e que ela está fornecendo o formulário de insalubridade que você não pediu quando se aposentou. Então, você pode ir à empresa, pegar o formulário e aí, então, não corre o prazo de 10 anos. Por quê? Porque isso não foi analisado pelo INSS quando você se aposentou. Então, não tem problema de você fazer a revisão agora. E tem outras revisões, tem revisão do teto, que também não entra nos 10 anos, mas aí depende se você se aposentou com 100%, se o valor da sua média ultrapassou o teto, e aí tem que analisar caso a caso para verificar se o seu caso específico é de revisão ou não, tá bom? E lembrando que a gente tem um especial sobre a Previdência lá na página de Economia do G1. Lá a gente explica direitinho como é que funcionam essas regras para os diferentes tipos de aposentadoria, né, de Previdência. Você pode ver agora aqui na imagem, ó, mostrando mais para baixo, a gente tem gráficos, artes, né? Pode descer. Lá você vai entender direitinho como é que funciona esse sistema, né? Aí as regras para a idade da aposentadoria, né? A comparação com outros países. A gente faz uma simulação, né, do que aconteceria se as regras não mudassem daqui a alguns anos. Então, tá bem bacana isso aí. E agora a gente tem uma dúvida aqui sobre a aposentadoria urbana e rural do Francisco, né? Ele diz que ele trabalhou alguns anos na agricultura familiar e depois ele passou a trabalhar, foi um trabalhador urbano, né? Pelo INSS. Ele quer saber se ele pode somar essas duas atividades para conseguir se aposentar, porque são regras diferentes, né? São regras diferentes, assim. O rural, ele foi incluído na Constituição Federal a partir de 88 e a legislação atual permite computar o período rural com o período urbano. No caso do Francisco, pelo que eu entendi, ele vai aposentar por tempo de contribuição. Então, o tempo que ele trabalhou, que seja anterior a novembro de 1991, ele pode ser incluído, sim, como tempo de contribuição, Francisco, mas você vai precisar da comprovação dessa atividade rural. Ou seja, precisa buscar lá na cidade onde o senhor trabalhou a ficha, alguns exemplos, né? O senhor tem que ter certidão de casamento em que esteja escrito lavrador quando o senhor se casou, certidão de nascimento dos filhos. Os filhos não têm mais porque se casaram. Tem que ir lá no cartório onde foram registrados. Não pedir uma segunda via, mas pedir uma certidão de inteiro teor da certidão de nascimento dos filhos para ver se constava que o senhor era lavrador na época que exerceu a atividade. Então, para o senhor provar esses 4 anos de tempo rural, no INSS eles vão exigir 4 provas, uma de cada ano. Na Justiça, isso é um pouco mais flexível. A Justiça já entende que se o senhor tiver uma prova da época e mais as testemunhas, é possível fazer a homologação de todo o período, mas o INSS, na via administrativa ali, no posto, na agência da Previdência, eles vão exigir uma prova por ano. Então, se o senhor trabalhou de 1970 a 1973, uma prova de 70, uma prova de 1971, uma de 72 e uma de 73, para poder comprovar todo esse período, tá bom? Adriane, a gente tem agora uma pergunta de um empresário, né? O Manuel, ele deixou de recolher a Previdência entre 99 e 2003 pelo Prolabore, né? Ele era autônomo. Ele quer saber se ele pode recolher agora sobre esse período. Pode. O nome dele é, desculpa? Manuel. Manuel. Seu Manuel pode recolher sim, só que para esse recolhimento tem que comprovar a atividade. Então, o que acontece? A partir de abril de 2003, o empresário, aquele que recolhe pela empresa através do Prolabore, ele tem o seu recolhimento presumido. É feito pela empresa e esse recolhimento é considerado presumido em relação ao contribuinte individual. Como a sua contribuição é anterior a esse período de presunção, que é de 99 a 2003, então tem que fazer um pedido no INSS de acerto de vínculos, onde vai ser apresentada a documentação comprovando a sua atividade, o seu contrato social, o seu imposto de renda, comprovando que exerceu a função de empresário. O INSS vai autorizar esse recolhimento e o senhor vai poder fazer esse recolhimento de 99 até 2003. No site da Previdência dá para fazer o cálculo, mas só dos últimos 5 anos. O que passa de 5 anos, a Previdência
não permite calcular. E como o empresário de abril de 2003 para cá agora tem esse recolhimento presumido, porque a premissa é de que a empresa é que faz o recolhimento, então não precisa comprovar mais esse recolhimento, esse empresário de abril de 2003 para cá. Mas como o seu período é anterior, então tem que fazer esse processinho um pouquinho chato, mas é o procedimento da Previdência Social. Agora, mais uma dúvida sobre essa fórmula 8595, né, que gera muita perguntas. Discussão, é verdade. A Simara, ela quer saber por que para a somatória eles exigem um número exato, né? Por exemplo, 30 de contribuição e 55 de idade, e não um número quebrado. Não, na verdade, Simara, isso é um equívoco, eles contam sim. E é até interessante a sua pergunta, justamente para esclarecer os segurados em relação a isso. Os meses são considerados no cálculo da conta. Então, as pessoas às vezes falam assim, eu tenho 53 anos e tenho 50 de idade, então eu tenho 83 pontos, mas os meses também tem que entrar nessa conta. Então, se a pessoa tem 50 anos de idade e 6 meses e tem 30 anos de tempo de contribuição e 6 meses, então você soma esses 6 meses, que na verdade vai dar um ponto a mais, vai dar um ponto a mais somando essa idade. Então, a lei que mudou, que trouxe o 8595, ela permite que se conte o tempo com os meses e a idade com os meses. O que se exige é que tenha pelo menos, Thaís, 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Isso a lei não foi modificada. Então, eu preciso que haja esse tempo mínimo de contribuição, mas a idade pode ser completada e entram sim os meses, pode ficar tranquila, pode fazer a soma. Provavelmente muita gente não sabia disso, Exatamente, né? Até eu tenho eu até trouxe um caso interessante, que o segurado, ele tem 57 anos de tempo e 37 anos e meio de contribuição. Só que ele está esperando completar 58 anos porque ele acha que tem que ter que tem que completar esse tempo, e na verdade não precisa, porque esqueceu de contar os meses que na verdade entram nessa conta. Olha só, de repente ele tem já direito tem o já, tempo, né? E nem sabe. E nem sabe, exatamente. Então pode contar o tempo sim, os meses, tanto no tempo como na idade. Bacana. Agora, a Lenita, ela tem uma dúvida sobre professores, né? Se a professora já possui 25 anos de contribuição, ela precisa ter 50 anos de idade para conseguir se aposentar? Depende do regime. O regime geral, que é o que a gente está falando hoje, do regime do INSS, que é o regime seletista, não precisa de idade mínima. Com 25 anos, a mulher se aposenta, desde que tenha efetivo exercício das funções de magistério, e o homem, o professor, aos 30 anos. Nós temos uma lei que estendeu aí essa nomenclatura, essa exclusividade de professor. Na verdade, se considera o professor, o assessoramento e a coordenação pedagógica também entram nessa função de professor. Mas, se for regime próprio, então tem uma idade mínima, sim, que é 55 anos o homem e 50 anos a mulher, para os servidores públicos. O regime geral não tem idade mínima. Mas tem fator previdenciário, vai reduzir a renda, infelizmente. Quando você diz o regime geral, você está se referindo aos trabalhadores do setor privado, né? INSS. São regras seletistas, diferentes. São regras diferentes. Nós temos regimes diferentes. A gente tem regime geral de previdência, que é o regime da grande maioria dos trabalhadores seletistas, registrados em carteira, que tem fundo de garantia, que tem férias. Então, esses são os trabalhadores do setor privado. E tem os trabalhadores do regime, que não são trabalhadores, nós chamamos de servidores públicos, que estão vinculados ao regime próprio. Existem também alguns regimes próprios, alguns municípios, por exemplo, que não têm um número de servidores suficientes para ter um regime próprio. Então, eles têm um regime de previdência do regime geral, porque o município não tem números de servidores suficientes para ter um regime de previdência. Então, a maioria dos segurados, dos servidores que trabalham nesse tipo de situação, eles sabem se estão vinculados ao regime geral ou ao regime próprio. Mas, se tiver dúvida, convém aí dar uma olhadinha no departamento pessoal.
Interessante. No nosso especial, no segundo capítulo, a gente explica direitinho qual é a diferença, né, entre esses tipos de previdência. Sim, é né? muito importante, porque são regras diferentes. Nós estamos aqui falando das regras do regime geral. As regras do regime próprio têm idade mínima, tem uma série de outras regras diferenciadas, tem várias regras de transição, quem entrou no mercado até 98, enfim. Vou ficar aqui a gente tem ali a nossa arte, né, do especial. Lá mostra direitinho as diferenças entre quem trabalha na cidade, qual é a exigência para se aposentar, né? E também quem trabalha no campo, aqui a previdência urbana, rural, né? O rombo de cada uma. E depois a gente mostra o regime dos servidores públicos, né? Como você explicou que é separado. Então, dá uma passadinha lá para entender melhor como isso funciona, né? E a gente tem uma pergunta também sobre pensão por morte, né? A Stephanie, ela quer saber, ela recebe pensão do ex-marido para ela e para os 2 filhos. E agora ela pretende se casar novamente. Ela quer saber se ela fica com o mesmo valor da pensão ou alguma coisa muda com esse casamento. Stephanie, por enquanto não, mas a pensão está no alvo das mudanças. Nós tivemos uma grande reforma, uma pequena reforma o ano passado na pensão por morte. Foram mudadas várias regras, inclusive a idade, ela era vitalícia, agora só é vitalícia para quem tem mais de 44 anos de idade. Mas hoje a lei, ela não muda nada em relação a quem se casa e recebe pensão. Só ressalva, isso se for do regime geral. Eu estou imaginando aqui que a sua aposentadoria é do INSS, porque se for de outro regime, tem regras diferenciadas. Então, se for do regime geral, mesmo que você se case, você não vai perder a pensão, ela vai continuar do mesmo jeito. Os filhos vão receber a pensão até os 21 anos. E depois a cota deles será cessada e conforme vai cessando a cota deles, vai transferindo para os dependentes que ainda ficarem. Então, no seu caso, se for do regime geral, a pensão por morte vai ficar vitalícia até a morte, não tem cessação mesmo que você se case. Tá? Legal. Agora a gente tem uma pergunta aqui sobre desemprego, acho que é algo que interessa também muita gente, né? A Gisele, ela quer saber, o marido dela tem 54 anos, ele contribuiu por 32, mas agora ele ficou desempregado. Ele pode se aposentar? O que ele pode fazer nessa situação? Ele está com 32 anos de tempo? De tempo de contribuição e 54 de idade. Existe uma aposentadoria que a gente chama de aposentadoria proporcional, que na verdade ela foi extinta em 98, mas ainda tem algum resquício dessa aposentadoria, que exige idade de 53 anos, ele já tem, exige 30 anos de contribuição, ele já tem, e exige um pedágio, e aí tem que fazer um cálculo. Porque eu tenho que calcular esse pedágio sobre o tempo que faltava para ele se aposentar em 98. Então, por exemplo, se faltava em 98, se faltavam 10 anos para ele se aposentar, ele teria que trabalhar os 10 que já estavam faltando, mais os 4 que seriam 40% de pedágio. Então, ele teria que trabalhar mais 14 anos, na verdade. Então, pela lógica, eu acredito que esses 32 anos, os 2 anos não sejam suficientes para cumprir esse pedágio dessa regra de transição da aposentadoria proporcional. Então, ele teria que completar mais 3 anos e aí vale a pena, Gisele, orientá-lo, porque enquanto ele estiver desempregado, não está contando tempo para aposentar. Então, o tempo que ele está desempregado está perdendo tempo. O interessante é comprar um carnezinho imediatamente, aquela guia da Previdência, a GPS, né? E começar a paga no código 1406, que é o código do facultativo, começa a pagar, completa esses 3 anos e aí completa 35 anos e vai poder se aposentar por tempo de contribuição integral. Adriane, isso vale para todo mundo que não está trabalhando e gostaria de contribuir? Vale. Só que assim, depende de cada caso, Thaís, porque tem vários códigos. Então, o código que eu estou orientando a Gisele para pagar para o marido dela, por que é o 1406? Porque ele vai se aposentar por tempo de contribuição e ele está desempregado. Se eu tiver, por exemplo, uma pessoa que não vai se aposentar por tempo de contribuição, está aí com 50 anos de idade,
vai se aposentar por idade daqui a 10 anos, não vale a pena pagar 20%. Então, ela vai pagar 11%, por exemplo, do salário mínimo, que isso dá R$ 96,80, um valor menor, e ela vai se aposentar do mesmo jeito por idade aos 60 anos. Aí o código de contribuição seria o 1473. É um outro código, um outro percentual, né, de contribuição, uma contribuição um pouquinho menor, porque esses que contribuem nessa alíquota de 11%, que tem uma outra alíquota também de 5%, que é da dona de casa, não tem direito a aposentar por tempo de contribuição. Só recebe todos os outros benefícios, menos a tempo de contribuição. Legal. Agora a gente tem uma dúvida sobre a possível reforma. Vamos ver se dá para responder. A Amanda, ela quer saber se ela já preenche todos os requisitos para se aposentar por tempo de trabalho, porém ainda não deu entrada no INSS. Caso ocorra uma reforma previdenciária que aumente o tempo, né? Ela quer saber se ela perde o direito ou se isso é considerado um direito adquirido. Amanda, ótima pergunta sua, porque na verdade é a pergunta de milhares de brasileiros, né? Dou entrada, o que eu faço? Quem já tem completados todos os requisitos e não requereu aposentadoria por qualquer motivo, não tem perigo algum de perder esse direito, porque é aquilo que você mesma disse, é direito adquirido. Você já adquiriu o direito a essa aposentadoria pelas regras vigentes hoje. Só que a gente acredita, e eu acredito nisso, que as regras que forem mudadas não vão atingir as pessoas que estão na iminência de se aposentar. Então, quem estiver faltando 1 ano, 2 anos, 3 anos, acredita que a transição será maior do que essa. Então, pode ficar mais ou menos tranquilo que não há a intenção, imagino que não haja a intenção de prejudicar essas pessoas que estão na iminência de atingir o direito que nós chamamos de expectativa de direito, porque já tem aí toda uma bagagem de tempo, de idade, e não quer. Agora, o fato de você não exercer o direito ao benefício, porque não requereu, não lhe retira o direito de buscar a qualquer momento que você queira, mesmo que haja uma reforma que lhe prejudique. Você pode buscar o direito hoje, por exemplo, você tem o direito hoje, mas aplica o fator previdenciário. Se você trabalhar mais 2 anos, você completa os 85 pontos e se aposenta sem o fator. Espero ou não espero? Que é uma reportagem do G1 que falou sobre isso. Muitas pessoas estão com essa dúvida. O que eu faço? Então, assim, vai haver, para mudar a regra da aposentadoria, só com uma emenda constitucional. Isso demora, né, Adriane? Isso demora, porque tem que ter aprovação do Congresso. Então, esse projeto, essa proposta de emenda constitucional, ela vai ser apresentada antes, né, para que seja aprovada pelo Congresso. Então, na medida em que ela for apresentada, isso vai ser discutido com a sociedade, porque isso vai fazer parte de uma aprovação de todo um processo legislativo para isso. Dá tempo de você decidir se você espera a proposta, se a proposta que vai ser colocada vai prejudicar ou não, e decidir se dá entrada. O que eu acho arriscado as pessoas saírem correndo dando entrada sem que nós tenhamos de fato uma proposta e o que é que vai mudar e como vai mudar. Porque não vai haver uma mudança da noite para o dia, não, amanhã só quem tem 65 anos. Não, sim, de forma alguma. Nenhum Congresso vai aprovar isso. Então, calma, vamos pensar, espera apresentar a proposta primeiro. O meu caso se encaixa aqui, não se encaixa, dou a entrada, faço uma coisa planejada. Ontem até eu recebi um cliente, puxa, doutora, se eu tivesse esperado, se eu tivesse hoje, naquele momento que eu saí correndo para me aposentei com um valor baixo, uma renda menor, trabalhei 20 anos depois e hoje que eu saí do banco, eu estou me vendo só com o valor da aposentadoria. E agora? O que eu faço? Então, as pessoas têm que ter esse planejamento e não ter medo da mudança. Ela vai acontecer, mas calma. Não adianta agir por impulso, né? Por impulso, exatamente. Tem que ser uma coisa pensada. A aposentadoria é para o resto da vida. Então, as pessoas têm que pensar que hoje ela vai se aposentar.
Ai, tá trabalhando, tá com saúde, graças a Deus, que legal, né? Então, recebe lá 1.500 da aposentadoria e 3.000 do trabalho. Ah, legal, vou viver bem. Só que vai chegar um momento que não vai mais ter os 3.000 da empresa. Não vai mais ter o plano de saúde, não vai mais ter uma série de benefícios que a empresa fornece. E ele vai viver lá na frente com aqueles 1.500 para pagar plano de saúde, remédio, conta de água, luz, telefone, trocar de carro, uma viagem, um jantar. Então, não dá, e aí começa a entrar em depressão. Então, é esse planejamento que as pessoas precisam pensar em fazer. E aproveitando, tem a questão da desaposentadoria, né? Sim. Que muita gente se aposenta, depois eu peço a desaposentadoria, mas isso não é garantido, né? Deus. Ontem então, mesmo atendi um cliente exatamente falando sobre isso, Thaís. Não, eu vou me aposentar porque depois eu desaposento. Opa, peraí, você não pode decidir se aposentar contando com a desaposentação sem que o Supremo Tribunal Federal tenha decidido sobre o assunto. Porque se você se aposentar e o Supremo decidir, olha, não pode desaposentar, renúncia, eu não vou concordar com essa tese, você vai morrer com essa aposentadoria pro resto da vida. A gente tem uma pergunta sobre isso aqui do Antônio. Ele quer saber, ele pediu a desaposentação, né? E ele quer saber quais são as chances de sucesso. Ninguém sabe. Eu acredito que haja uma decisão favorável, eu acredito que sim, mas vamos pensar que nós não estamos num cenário nem político, nem econômico e nem social favorável para aprovar uma tese dessa que vai causar mais impacto atuarial, né, financeiro e atuarial no sistema da Previdência. Então, apesar de que nós do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Thaís, a gente fez um estudo e nós apresentamos nesse processo para o Supremo Tribunal Federal de que, ainda que haja a aprovação dessa tese, isso não vai gerar um impacto que sofra os cofres públicos, porque as pessoas que estão se desaposentando ou que estão pedindo a desaposentação, e são 182 mil processos a nível de Brasil, eles contribuíram. Então, para essas pessoas, você não pode colocar a regra geral, né, de déficit, nada disso, porque, na verdade, essas pessoas estão contribuindo e contribuíram depois de aposentado. Então, não há que se falar em perdas, né? Perdas, em não ter contribuição, não ter o custeio, não, muito pelo contrário. Elas continuaram contribuindo e não tem um retorno, né, dessa... E tem previsão de quando o Supremo vai julgar essa questão? Olha, essa semana houve a notícia de que o ministro Ricardo Lewandowski estava com um processo na mesa dele. Então, nós acreditamos que há uma possibilidade de ser julgado rapidamente. Então, é bom prestar atenção aí, né? Agora, a gente tem uma pergunta sobre o tiro de guerra do Júlio. Ele fez o tiro de guerra obrigatório e o INSS não reconheceu o tempo para se aposentar com benefício integral. Ele quer saber qual é a lei válida para esse direito adquirido. O tempo do serviço militar, Júlio, ele é contado tranquilamente, está na lei previdenciária, na legislação previdenciária, que está em vigor, é a Lei 8.213, artigo 55, que consta lá, que conta como tempo de contribuição, tempo de serviço militar. Precisa ver o que foi que aconteceu especificamente no seu caso, mas... talvez o servidor não tenha visto a reservista, não tenha observado, tenha havido um erro mesmo na hora da análise. Cabe aí um recurso administrativo para que você possa discutir isso nas instâncias superiores do INSS, que é o Conselho de Recursos da Previdência. Nós temos duas instâncias, que é a Junta de Recursos e a Câmara de Julgamento. Então, você pode entrar com recurso ou entrar com uma ação judicial, mas eu acho que o recurso seria mais rápido do que uma ação judicial nesse sentido. Ok. Agora a gente está com o tempo quase acabando, dá tempo de fazer mais uma perguntinha. O José Antônio, ele quer saber: eu sou trabalhador da iniciativa privada e contribuo com o INSS. Recebo 2 salários mínimos e posso complementar as contribuições como autônomo para aumentar a minha aposentadoria quando for José me aposentar? Antônio, ótima sua pergunta, obrigada por ter mandado. Não pode, não pode. A lei hoje é injusta, absurda, mas é assim que funciona. O governo tentou vetar, tentou mudar isso agora, o ano passado, mas foi vetado, infelizmente. Mas a Previdência considera a atividade principal e a atividade secundária. Então, se você contribuir para somar, o INSS não vai somar.
ele vai considerar essa segunda atividade como uma atividade secundária. Por exemplo, você tem 35 anos de tempo nessa atividade, você ganha 2 salários mínimos. Aí você está há 3 anos pagando para somar aos dois salários de contribuição, os 2 salários mínimos que você paga. O INSS vai considerar essa segunda atividade, essa segunda contribuição, 3/30. Então, e vai aplicar o fator previdenciário, ou seja, vai somar aí no seu salário mais ou menos uns R$2. Eu tive um caso do dia que somou 54 centavos. Então, é absurdo. Dá para brigar depois na justiça? Dá, mas não faça a contribuição dessa forma, porque a Previdência hoje, a legislação não permite essa soma. Tem algumas exceções, como a aplicação de fator previdenciário, no caso de completar a fórmula, mas a orientação que a gente dá é que para esse objetivo não é vantagem você fazer essa contribuição adicional. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Mas se você fez uma pergunta e ela não foi respondida, não tem problema, porque depois a Adriane vai responder para a gente. E esse material vai estar disponível na nossa página de Economia do G1. Então, clica lá e acompanha tudo. Lá você também pode acompanhar o nosso especial de aposentadoria, né? Como eu já mencionei, que está bem bacana, bem completo, tá? E também você pode assistir esse vídeo para rever as suas dúvidas aí e esclarecer tudinho sobre a Previdência. Então, Adriane, obrigada pela presença. Thaís, obrigada. E obrigada a você por ter acompanhado a nossa transmissão aqui. Então, até a próxima e tchau!